Cotado para assumir algum ministério no governo de Lula, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tem sinalizado na direção contrária. Segundo a apuração do analista Gustavo Uribe, aliados do ex-governador de São Paulo, dizem que a tendência é que Alckmin atue como um coringa de Lula para diminuir resistências no legislativo e em setores da sociedade. Uma das opções para despachar do Planalto seria a Secretaria de Relações Institucionais. A preferência de Alckmin, de acordo com aliados do político, também se deve à previsão de Lula ter uma agenda cheia de viagens internacionais no primeiro ano de mandato, o que demandaria ao vice-presidente assumir o poder executivo em mais de uma oportunidade. Procurada a assessoria de imprensa de Geraldo Alckmin, não respondeu à CNN Brasil. Deixa eu voltar aqui para o centro do palco para conversar com o nosso Yuri Pita sobre essas movimentações que a gente está vendo em Brasília. Eu tô só de passagem. É nosso. Para a gente falar de tudo que vem se desenhando, gente, para montar o novo governo. É um processo que vai acontecer agora. E falando do nome de Geraldo Alckmin, com a relevância que está tomando, ao mesmo tempo em que Lula, o presidente eleito, Yuri, fala muito, agora há pouco a gente viu o Randolph também dizendo, citando isso, que não será um governo só do PT, que será um governo não só petista, mas também formado por outros aliados, e a figura de Alckmin representa muito isso. E a escolha dele para coordenar o grupo de transição tem muito a ver com isso, Roberta. Até para, imagine, a situação de ser alguém do PT fazendo esse papel de coordenação diante do governo Bolsonaro. A figura de Alckmin acaba sendo um atenuante, um meio do caminho, digamos assim, uma figura mais moderada para fazer a interlocução com o governo federal, embora o ministro Ciro Nogueira também vá receber Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, outras figuras importantes do PT. A grande questão nesse processo de transição, Roberta, o que preocupa os petistas? O acesso às informações, e aí para isso contam inclusive com o apoio de integrantes da burocracia, ou seja, servidores de carreira que atuem de forma republicana e consigam franquear acesso aos dados. Mas é importante a gente lembrar que a equipe de transição, essa equipe de até 50 pessoas, que vai ser nomeada pela Casa Civil como integrantes do futuro governo, eles têm inclusive algumas normas relacionadas a sigilo de informações, porque vão ter acesso a algumas informações sensíveis relacionadas ao país que não podem ser tornadas públicas, a despeito daquela promessa de que Lula volta e meia reiterou na campanha de derrubar o sigilo de 100 anos que foi decretado para algumas questões que não precisariam desse tipo de sigilo. No fundo, o que a gente tende a ver agora é esse simbolismo do protagonismo de Geraldo Alckmin, tanto na equipe de transição, nesse gabinete de transição que vai funcionar no Centro Cultural Banco do Brasil, quanto nessas reuniões relacionadas ao orçamento, ao lado do senador eleito Wellington Dias, e para começar já a fazer essa interlocução com diversos setores da política de Brasília, ou seja, já fazendo essa primeira ponte até que o próprio Lula passe a fazer isso na semana que vem. Tá certo, Yuri. Obrigada pelas suas informações e pela sua participação. Valeu, boa noite para você.